Buenos días, chicos y chicas del sexto año. Vamos a comenzar más una clase de español. Hoy vamos a hablar sobre los adjetivos y sus clases. Módulo 7. Yo soy su maestro Marcos Aurelio y vamos a comenzar más una clase de español. Então, gente, vamos a começar com uma leitura punto cultural. Vamos a aprender um pouquito sobre el deporte, a história del deporte em América. Miren, comencemos entonces a leitura. América gira alrededor de uma pelota. Então, qual seria a tradução desse título? A América gira ao redor de uma bola, porque a palavra pelota significa bola. Muito bem. Antes de la llegada de Cristóbal Colón, los pueblos nativos de todo el continente practicaban varios juegos en los que el balón era el protagonista. Então, aqui nesse subtítulo a gente percebe que ele vai falar um pouco sobre a chegada, lá do Cristóvão Colombo. E ele, tendo como ponto de referência essa chegada, ele diz que antes dela, para fechar aqui, antes dela, os nativos de todo o continente já praticavam vários jogos. Veja que essa palavra juego significa jogos, né? Nos que el balão, a gente pode até pensar aqui que el balão é o que? O balão, mas não é a bola, né? Era o protagonista. Então, nós temos pelota e nós temos balão como bola. Então, esta palavra é sinônimo desta, tá certo? El manga Nhembosarai. O que acontece, senhores? Aqui é o nome de um jogo. O jogo tinha esse nome aqui, né? Meio um pouquinho estranho, mas é um nome, né, que os nativos, né, deram a esse jogo. Vamos ver em que consiste. Los padres jesuitas vieron um extraño juego practicado por los guaraníes. Vejam que esses guaraníes aqui são quem? São os índios, né, os nativos da época. Em que golpeavam no com las manos como nosotros, sino com la parte superior del pie desnudo. Una pelota muy ligera. O que é ligera? Leve. Hecha de goma. Feita de... O que é goma aqui? Borracha. Um material, então, desconhecido por los europeus. Em Paraguai, se sostiene que foram os guaraníes quienes inventaram o futebol. Olha que interessante. Então, esse texto ele vem falando, né, que os guaraníes, naquela época, já jogavam futebol. E os padres jesuítas notaram isso, né, observando a diversão dos guaraníes, quando eles tinham, né, em mãos uma bola muito leve feita de borracha. Essa borracha, porque a borracha, senhores, ele é um material, né, é um material daqui da própria América, extraído na região do Amazonas, né? Lembra da época dos seringueiros? Pois é aquela borracha mesmo, que é retirado o látex, né, da árvore, e aí eles faziam aquela bola, tá bom? Beleza. Aprendendo um pouquinho da história. Vamos ver outro deporte. El batú. Lo jugaban los pueblos de Centroamérica y vários, né, islas del Caribe. O que é islas? Islas são ilhas, tá certo? Ilhas, não esqueçam. Em uma praça retangular delimitada com grandes pedras. El batú era uma pelota hecha com raízes e ervas. A palavra ervas é ervas, que eram cocinadas, né? Cocinadas ou cozidas, para endurecê-las e dar-lhes uma forma esférica. Dos equipos contrincantes ou adversários, que poderiam ser de tribos diferentes, intentavam, né, que o balão não cayese em su lado de la cancha. Né? O que é cancha? Da quadra. E, para ello, utilizavam qualquer parte do corpo, menos las manos. Interessante. Se você entendeu aqui,
Esse esporte está parecendo um pouco com o nosso futevôlei, né? Esse batu. Deu para entender um pouquinho? Né? Eles não deveriam deixar que a bola caísse do lado de quê? De la cancha, da quadra. E eles evitavam isso, né, com qualquer parte do corpo, menos com as mãos. Não podia tocar com as mãos. Bem interessante. Praticamente esse aqui é o nosso futebol. Vamos ver o outro esporte. El poc-tapoc, bautizada por los conquistadores como el juego de la pelota maya, era disputado entre outros lugares em la ciudad monumental Chichén Itzá, México, donde aún, que é esse aún ainda, se conserva um imponente estádio. Quer dizer, até hoje, senhores, né, onde se jogava esse poc-tapoc, né, permanece lá, né, os vestígios dessa construção. Né? Ainda existe esse estádio. Este deporte de origen religioso era disputado por duas equipes, que intentaban pasar una pelota de 4 quilos hecha de látex, esse látex é exatamente a borracha, né? O cuero, pode ser couro também, por uns anillos situados a 6 metros de altura. Caramba! Então passar essa bola de 4 quilos, certo? Por uns anéis, anillos e anéis, que estavam localizados a 100 metros de altura. Esse esporte é bem difícil, hein? El nombre poc-tapoc corresponde a la onomatopeia emitida por la pelota quando impactava el suelo. Então, o que é essa onomatopeia? Você já sabe, né? É o nome que dá origem aos sons, né? E nesse caso aí, quando a bola batia no chão, fazia esse som, poc, tapoc. E aí eles deram esse nome. Bem criativos. Agora, desses 3 esportes aqui, né? O que a gente pode observar é que um é o futebol, né? Praticamente é o nosso futebol. O outro parece com o quê? Com o nosso futevôlei. E esse outro aqui poderia ser tipo basquete, né? Com a diferença de que a cesta não está tão, os anéis, né? O aro não está tão alto, está a 6 metros de altura e a bola não pesa tanto, tá bom? Bem interessante essa história, né? Vamos a responder algumas perguntitas. Depois de haber leído o texto anterior, responda as seguintes perguntas. Vamos ver. Primeira, que têm em comum el manga Nhembonsaray e el batu? O que tem em comum esses 2 esportes, tá? Vocês vão então responder. 2. Analisando o contexto, que nome tu le darias al poc-tapoc? Que nome você daria a esse esporte aqui, senhores? Um nome diferente desse. 3. Los guaraníes são os nascidos em México? Esses guaraníes são os nascidos no México? Né? Então, vocês vão dar uma olhada aqui no texto, verificar essas informações, ver se de fato elas condizem com o texto e vão responder, tá bom? Podem pegar até o apoio mesmo das frases do texto, não tem problema. Tranquilos? Então, senhores, agora vamos para o nosso conteúdo, el adjetivo e suas classes. Os adjetivos em espanhol se utilizam igual que em português e, como sabes, são palavras que acompanham o substantivo para explicar coisas de ele, es decir, expresan cualidades ou estados de los substantivos a los que se refieren. Então, resumindo, a gente vai perceber que os adjetivos, eles têm a mesma forma que no português, não há nenhuma, né, alteração, tá vendo aqui, ó? Então, é a palavra que vai dar qualidade ao substantivo, tá bom? Olha, exemplos, pelota veloz, jugaba misteriosa, nombre antiguo. Então, ao lado a gente percebe sempre, ó, substantivos. Pelota, jugaba, nombre. E o que está sublinhado, veloz, é o adjetivo. Misteriosa, adjetivo. E antigo, adjetivo. Fácil, né? Então, considerações de los adjetivos. 1. Tienen el mismo número e gênero que el substantivo. Então, eles vão concordar em gênero e número com o substantivo. Ó. Niño simpático, masculino. Ó. Niño simpático.
mesas altas, ou mesas femininos e plural, altas, feminino e plural. 2. Podem ser de duas formas, masculino e feminino, né? Exemplo, ligeiro, ligeira, que é leve, né? Já no português, leve, ele corresponde aos dois. Né? Simpático, simpática, igual ao português, né? Masculino e feminino. Beleza, vamos então ao 3. Também podem ser de uma única forma para os dois gêneros. Ele pode ser, como eu acabei de falar para vocês, ó, ligeiro aqui e ligeiro em espanhol tem masculino e feminino. Já no português ele só tem uma forma que é leve. A bola é leve, né? O livro é leve. Então, tanto masculino e feminino, português leve, né? Ele corresponde aos dois. Já aqui em espanhol, não. Ele tem o masculino e feminino. Olha, o que diz aqui? Ó? Amigo fiel, amiga fiel. Então, ele vai corresponder aos dois, né? Assim como a palavra leve. Chico, inteligente, chica, inteligente. Então, corresponde ao masculino e feminino. Não vai alterar. Né? E uma pelota marrom. O que é marrom? Uma cor. Então, pode ser uma pelota marrom, pode ser, no caso, um livro marrom, tanto faz. Uma malha verde. Uma malha verde seria uma malha verde. Né? Poderia colocar aqui uma camisa verde, poderia colocar um pantalão verde, então não vai alterar. Tá bom? Muito bem, vamos então continuar. Classes mais comuns. Adjetivo, epíteto. Expressam uma qualidade essencial do substantivo. Exemplo, temperatura fria ou cancha enorme. Cancha, não esqueçam que é quadra, uma quadra enorme. Então, esse adjetivo epíteto, ele vai expressar a qualidade essencial do substantivo, que é típico, é própria dele. Tá? Adjetivo apocopado. O que é apocopado? Vamos ver. Vá antes do substantivo e se corta a palavra. Então seria o adjetivo que vai ser cortado. Vamos ver. Aventura grande, gran aventura. O que acontece? Você pode falar, aventura substantivo, grande o adjetivo. Mas se você pegar o adjetivo e colocar antes do substantivo, ele fica menorzinho. Olha como é que ele fica. Gran aventura, tá certo? Isso aqui é um caso específico do espanhol, tá bom? No português não acontece, é aventura grande e grande aventura. Já no espanhol não, é aventura grande ou, quando você coloca o adjetivo antes, o substantivo fica como gran aventura. E aí ele perde a sílaba D. Tranquilos? Vamos então, atrévete. Identifica os adjetivos de estas orações e indica a que substantivo acompanha. Vamos lá. Então, nós vamos identificar os adjetivos destas orações, né? E vamos indicar aqui, né? Que substantivos eles acompanham, tá bom? El jugador tiene el pelo rubio. El jugador, o jogador, tiene el pelo rubio. Então, o jogador, ele tem o cabelo loiro. Então, o que eu vou fazer, professor? Volta aqui, não esqueça, identifica os adjetivos de estas orações e indica a que substantivos, né, a que substantivo acompanham. Então, você tem el jugador, que é o sujeito, tiene, né, ele tem, el pelo, o cabelo, substantivo, rubio. Rubio, o que é rubio? Nós trabalhamos lá com os falsos cognatos, né? Parece ruivo, mas é loiro. Então, qual é o adjetivo? Né? Ele está fazendo referência a quem? Pelo rubio, cabelo loiro. Né? Estuvimos em um estádio pequeno. Estádio pequeno. Então, qual é o adjetivo aí? Né? Qual é o adjetivo? Vejamos bem. El entrenador é um gran profissional. Ele é treinador, é um gran profissional. Observem direitinho. Profissional é o substantivo. Opa, professor, mas nós temos aqui um gran. Lembra do caso que eu expliquei para vocês agora há pouco? Olha. Olha que interessante. Viram? Muito bem. El club tiene um salão amplio. Cadê o substantivo, professor? Opa, salão, que é o salão. Como é que é o salão? Amplio. É o adjetivo. 5. El equipo está compuesto de jogadores entusiastas. Né? El equipo está compuesto de jogadores entusiastas. O substantivo, jogadores. Qual é o adjetivo? Entusiastas. Então ficou fácil, né? Não é tão difícil. É muito parecido com o
português, beleza? Aqui vocês vão anotar a resposta de vocês. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão anotar, né, a frase aqui embaixo, né, qual é o substantivo, vão anotar qual é o adjetivo. Você pode colocar o substantivo, né, logo depois do adjetivo. Tranquilos? Vamos então a alguns deportes. Olha só. Esses deportes aqui são os esportes, né? Vocês estão vendo as figuras. Aqui está aparecendo que é atletismo, aqui o futebol, né? Aqui o jockey, né? Hockey, né? Desculpa. Aqui nós temos também, né? Parece tênis. E aí vocês vão observando golfe, né? Os esportes. Agora, pessoal, como é que é em espanhol? Ah, então aí vocês vão fazer uma pesquisa, vocês vão pesquisar, tá bom? Esses esportes aqui, tá bom? Eu vou dar uma dica, ó. La competición, la carrera, ¿no? El fútbol, el hockey, ¿no? Aquí tenemos tênis, aqui temos el golf, el esqui, certo? Aqui temos el salto o lançamento de dardo, né? Lançamento de dardo ou salto com vara, não sei. Né? A gente percebe aqui que ele tem uma vara. Agora, quais são os esportes, pessoal? Pode ser, então, el salto com vara ou el lançamento de dardo, eu acho que é dardo. Né? E aqui temos, parece que ele tem umas luvas, né? Parece que é boxe, algo do tipo. E aí vocês vão pesquisando os outros, vão observando, tá bom? Olha, que te parece se identificas buscando em um dicionário os nomes de estos deportes, marcando ao lado de cada dibujo? Para ajudar-te, te damos uma pequena pista. Então, eu já tinha dado aqui, né, uma pista para vocês. Aqui ele vai dar dando outra. Não, corrida de velocidade, que é essa daqui, que é a corrida de velocidade. Né, ou carreira, tinha falado carreira, né? Futebol, que é esse daqui. El hockey, que é esse daqui. E tênis. Então, eles te deram a primeira, né, primeira coluna aqui. Ó. Agora, vocês vão fazer essas outras três, tá bom? E aí vocês vão colocar as respostas aqui, beleza, gente? Então, olha como a aula foi rapidinha, né? Acabou praticamente. Vejam, trabalhamos então em la clase de hoje. Qual foi o assunto? Prestem bem atenção. Punto cultural. Aprendimos um pouco sobre os 3 deportes que podem ser os precursores de futebol, né? O nosso futebol e o nosso basquete, né? Que interessante, aprendimos um pouco sobre el manga, el batu e el poc-tapoc. E logo depois, né, vem a parte de interpretação e a parte de gramática, que aprendimos el adjetivo, né, e suas classes, que são as palavras que dão qualidade, né, ou qualidade ao substantivo. Tudo bem? E suas classes, quais são as classes? Aprendimos são, né, los epítetos, certo? E los apocopados. Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Não esqueçam de fazer a atividadezinha aqui com los, que são esses, los deportes. Muito bem, chicos. Nos vemos na próxima classe. Hasta la vista, baby.